Eu gosto muito de fazer live, sabe, ao vivo de mim com a Áquila, para vocês participarem da realidade, mesmo dando ruim, como algumas vezes dá, mas vocês participarem e ver que é real, sabe? Muitas vezes pode dar ruim, como pode dar bom, mas é uma coisa que a gente faz bem as claras para vocês verem. E por isso que eu acho muito, a importância muito grande de muitas vezes eu estar fazendo as lives da Aquila, onde ela faz os malabarismos dela. Existe o risco? Existe, gente. Existe risco de várias coisas, mas eu acho que não seria... sabe, eu consigo manipular vídeos, eu consigo manipular um pouco a programação, mas eu acho que não seria tão leal da minha parte fazer isso com vocês. Como a primeira regra nossa, do nosso grupo Tabernáculo, se vocês, é uma das primeiras regras, que eu coloquei essa regra no nosso grupo, é que é proibido manipulação de imagens. A gente não aceita imagens manipuladas justamente para não enganar as pessoas que não dominam essa área, sabe? Pessoas que são um pouco leigas nesse assunto, tá bom? E essa é a importância que eu acho de estar sempre fazendo ao vivo, sabe? E até algumas administradoras brincam comigo, a gente brinca que quem sabe faz ao vivo. Tá bom, gente? Vamos pensar bastante, com bastante sabedoria, que Deus ele possa abençoar a nossa vida. E lembrando também que quando a gente vai se afastando de Deus, sabe? Quando a gente domina alguma área e se acha que já sabe muito e vai se afastando de Deus, você vai para o lado contrário da força. E você escolhe para que lado você quer. Eu acredito muito que tudo que acontece é porque Deus, assim, Ele permite acontecer. Uma coisa muito interessante, ultimamente eu estava pensando, a gente vê presidenciáveis se elegendo. Esses presidenciáveis, eles têm competência realmente para levar o nosso Brasil a subir os degraus? A gente começa a perceber que, se você olhar a Bíblia, o povo de Israel, eles murmuraram contra Deus. Contra Deus eu falo assim, sabe? Eles murmuraram, como está escrito na Bíblia, eles murmuraram e era uma nação que eles tinham o rei. Lá era o Deus, esse Deus maravilhoso, que olha por nós, que acreditamos muito nele e buscamos as coisas certas. Uma nação que tinha o Deus vivo como rei. E o povo, o que ele fez? Ele falou pro profeta que eles queriam um rei como todas as outras nações. E o profeta, ele se indignou e Deus falou pro profeta: por que você vai ficar chateado se o povo, eles não querem eu como rei e eles querem um rei? Então vamos fazer assim, vamos dar um rei para eles. Foi assim que surgiu os reis de Israel. Teve reis bons, teve reis ruins, e todos aqueles reis que andavam com Deus, Israel prosperava. Aí a gente precisa orar também para Deus, pedir para Deus, para Ele colocar candidatos que que sejam bem vistos pelo nosso Deus, para a gente ser mais abençoado. Porque uma nação que se ajoelha para Deus, um rei, um presidente que anda com Deus, ele muda totalmente a história do seu país. Vamos lembrar várias histórias: Holanda, Alemanha, Estados Unidos, vários outros países que se curvaram a Deus, foram todas abençoadas e viraram grandes nações. Agora a gente dá uma olhada, gente, é muito importante você ver como existe mentira nas candidaturas. O Alckmin, há muito tempo atrás, ele foi a favor da cassação da Dilma,
Ele mesmo foi o cara que disse que o PT estava acabando com o Brasil, que o Lula era o maior ladrão da Petrobras. E hoje ele fala que o Lula vai ser o melhor presidente do Brasil. A gente esquece de muita coisa. Vamos ver o que os ministros do Lula naquela delação, o que eles falaram. E vamos dar uma olhada dentro dos poderes públicos. Nas páginas a gente encontra esses arquivos. A gente vê que é uma história negra. E muitas vezes assim, eu aqui sozinho, eu penso, sabe? Eu estudo bastante, mas eu procuro sempre fazer as coisas corretas. E eu tenho um desejo de fazer coisas boas. Aí eu me pergunto, muitas pessoas passam pelo mundo e deixam coisas boas. E as próximas gerações se orgulham de ter tido essas pessoas como líder, como chefe. A responsabilidade dessas pessoas são muito grande. Será que elas não têm vergonha de trair uma nação inteira? De colocar uma nação inteira passando fome? Como será que será o dentro dessas pessoas que fazem isso? Se morrer com tanta riqueza e sem honra nenhuma, sem mérito nenhum. Não sei se eu tenho pensamentos antigos, mas são pensamentos que eu levo para minha vida inteira. E, sabe, dessas pessoas conseguirem entender, sabe, a gente não tem muitas opções de candidato, porque você vê que é um sistema que burla e coloca candidatos que já são que já são assim, já tem todos os pré-requisitos do que eles vão fazer. É por isso que nessas horas, gente, a gente precisa se apegar mais com Deus. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente fazer a coisa certa, independente do que estão fazendo ou não. Mas a boa notícia é, Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que quando você anda com Deus, você busca Ele com toda a sinceridade de coração, com toda a alegria de gostar do bem, o mundo pode desabar do seu lado, mas Deus não permite você enxergar. E eu falando isso, eu consigo provar, porque teve muitos profetas, e teve um profeta em especial, que... Como que era o nome do rei? Era Zacarias, Amazias, eu não lembro direito. Eu não lembro a palavra em português, como é que fala, sabe? Também teve profetas que Deus ele falou que ia trazer seca no lugar. E o profeta, Deus mandou ele perto do rio e ele foi sustentado. Os corvos traziam comida para ele de manhã, na hora do almoço e à noite, né, gente? Isso daí é uma prova de quão maravilhoso é Deus.